Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Vamos Pra Cima Porco. Desejo a você um ótimo dia. Hoje tem jogo do Verdão contra o Vasco. Temos que vencer esse jogo, um jogo muito importante. E você que está aqui, obrigado mais uma vez. E deixe seu like que ajuda demais o canal. Chegamos a 15 mil inscritos. Eu queria agradecer a cada um de vocês pela moral. E no final do vídeo tem alguns abraços aí. Vou tentar mandar abraço pra todo mundo, são muitos comentários, mas uma hora a gente vai chegar lá. Bora lá ver o que estão falando aqui no Troca de Passes, um jogo importantíssimo pro Palmeiras. E lembrando, do lado dos comentários, tem o High Pass, se você puder fazer isso, você ajuda demais o Vamos Pra Cima Porco. Bora lá para mais um conteúdo. E, mais uma vez, obrigado aí pela marca de 15 mil inscritos. Falamos aqui do Júnior Santos, né? Vai passar por cirurgia, deve ser então, portanto, o mesmo caminho do Lucas Evangelista, né? Péssima notícia pro Abel, porque era um cara que vinha correspondendo dentro de campo, né, Mansur? A grande questão, primeiro o triste que é você ter um jogador fora da temporada por lesão, isso aí já é para se lamentar em qualquer circunstância. Acontece, né? Prático na parte do jogo, né? É ver qual vai ser a reação do Abel a isso, né? Se ele altera também o Andreas de lugar, né, para ter porque ele, em geral, nessa dupla de volante, ele em geral gosta de ter um desses dois meias com um pouco mais de chegada. Antes era o Richard Rios, agora o Lucas Evangelista. Tem uns jogadores com características um pouco diferentes. Por exemplo, você tem Aníbal e Martínez, não é a mesma coisa, né? Não costuma usar, né, Exato. os dois juntos. Teve Ou é um ou é outro, com o Bahia, né? assim, né? E nem saiu tão bem. Um pouco, talvez, pelas condições ali de gramado, uma série de questões do jogo. Mas, primeiro é ver como ele vai ajustar. Porque o Andrés vinha com uma adaptação muito bem a esse trabalho de ser um meia partindo do lado direito, por vezes tendo do outro lado o Felipe Anderson, ou outras opções do elenco. Porque, assim, a outra alternativa, além do Andrés, ou é um jogador um pouco mais conservador, né, como seria o Martínez, ou então, talvez, o Alan, né? O Alan divide. Bom, o Abel tem várias possibilidades nesse sentido. Vamos lá. Martínez acho que é a pior de todas. Não que o Martínez não seja um bom jogador, mas você pôr Aníbal e Martínez, você vai deixar o time do Palmeiras muito pobre na questão de saída de bola. Você vai melhorar a marcação, mas o jogo não vai ficar tão com bola no chão como nós estamos falando. Essa passagem da bola do Aníbal, do Martínez pro Felipe Anderson e pro Andrés seria mais complicado. A outra opção é o Abel colocar o Alan no lugar do Evangelista e manter o mesmo esquema. Só que o Alan não vive um bom momento técnico. O Alan, que é um bom jogador, tem futuro, um moleque que já mostrou futebol, já fez um bom Mundial de Clubes, ao meu ver, caiu bastante o nível. Então precisa ser titular agora. Mais duas opções, ele pode colocar tanto o Maurício quanto o Veiga. Só que o Maurício não vai fazer segundo volante. Aí você vai ter que recuar o Andreas Pereira e colocar o Maurício. Que ao meu ver parece ser a saída mais, né? Não sou o Abel Ferreira, ele que vai ter que quebrar a cabeça, ele que é treinador, ele é muito bem pago para isso, ele que tá lá todos os dias, ele vai saber, acho que escolher a melhor forma para melhor composição do time. Mas eu acho que seria o Maurício ali fazer a do Andrés e recuar o Andrés para 8. Ou colocar o Veiga também ali para fazer um meia, porque o Veiga não vai fazer segundo volante. Acho que o Veiga não tem essa capacidade. E o Veiga também, o Maurício estava oscilando e o Veiga não consegue jogar bem há um bom tempo. Então assim, vai mudar a característica, vai mudar. Não vai ter o que fazer, mas eu acho que isso também vai ter que ser melhorado aos poucos. Acho que hoje contra o Vasco vai ter que ser meio que um quebra-galho e o Abel vai ter que resolver isso o mais rápido possível, porque não vai parar de ter jogo. Tudo bem, vai ter data FIFA, ele vai tentar arrumar ali, mas vai mexer na estrutura do time de uma forma ou outra. Ninguém que for entrar ali vai ser uma unanimidade, mas a gente vai torcer para que dê o seu melhor. Acho que não é muito a dele, né? Louco, mas ele fez essa função ali, Felipe. Fez super Ele fez, como um segundo homem, ele foi usado pro Alan. Pode pôr ele tranquilo. Até teve um dos jogos que eu até conversei com ele. É bom de bola. Sobre a característica. Eu falei, caraca, ele tem. Ele falou, e ele tem mesmo. Eu achei que ele fosse mais ofensivo, assim. Sempre que viu o Alan. Não, ele era um atacante assim, esperado. Só que ele tem força, ele tem uma baita leitura de jogo. Tanto que esse último jogo. Não sei se a gente estava fazendo junto. Bom passe também. Eu acabei falando dele. Ele veio pegar a bola como o primeiro, ele veio articular de trás, ele chega na frente. Então, é um jogador que pode usar tranquilo ali. Mas eu imagino que a tendência seja trazer o Andreas um passo para trás e colocar o Maurício, um Veiga, para jogar junto ou o Facundo, para jogar junto com o Felipe Anderson. Parece a solução, parece a alternativa mais, em tese,
mais provável. Vamos ver, né? O que ele a questão é se ele vai querer mexer, porque o André chegou há pouco tempo, se adaptou tão bem a uma função e você modificá-lo. É evidente que ele vai tendo ali as sensações do dia a dia da convivência com os jogadores, né? Mas não é uma... É algo que quebra uma estrutura que se encontrou muito rapidamente. De acordo com os nossos setoristas, a tendência é realmente o Andreas Pereira jogar ali naquela função. Vamos colocar o campinho com a provável escalação então do Palmeiras para esse jogo contra o Vasco. Vasco que está melhorando, né, num viés de crescimento, né, com o Fernando Diniz. A escalação deve ser essa, ó, o Everton no gol, Giai na direita, Gustavo Gomes e Murilo, Piquerez ou Jefté na lateral esquerda. O meio campo ali com Aníbal ou Andreas Pereira, Veiga ou Maurício, né, na função do Andreas, e o Felipe Anderson do lado esquerdo. E a dupla de ataque, Flaco Lopes e Vitor Roque. Aquele negócio, lesões acontecem, isso aí todos os clubes estão correndo esse risco, mas o Palmeiras hoje tem uma decisão no Allianz Parque, precisa vencer o Vasco para mostrar pro Flamengo que, ó, Flamengo, eu tô na briga, estou aqui encostado, não vacila não que eu tiro a diferença. Lembrando que o Flamengo tá 5 pontos na frente, só que o Flamengo tem um jogo a mais do que o Palmeiras em relação ao Palmeiras. Mas na verdade o Flamengo também tem um jogo a menos e o Palmeiras tem 2 a menos. Tô falando em relação ao Palmeiras a eles. Para mandar um recado, e amanhã joga Cruzeiro e Flamengo no Maracanã, então alguém vai perder pontos. A gente pode de uma vez deixar o Cruzeiro bem para trás, e o Flamengo a gente pode encostar caso eles tropecem contra o Cruzeiro. O Cruzeiro também continua ali no campeonato. O Palmeiras tem 2 jogos a menos do que eles, mas tem que ir com tudo. E o Vasco vem em uma fase boa, o Vasco que recentemente tirou o ponto do Flamengo, empatou 0-0, então hoje o jogo não vai ser fácil. Venceu o Cruzeiro em São Januário, então é um time que vem para complicar com certeza e fazer muita cera, que o time do Fernando Diniz gosta de fazer cera, né? Nossa senhora! Bom, vamos esperar aí, torcer pro Verdão fazer um grande jogo, e mais tarde tem aqui react da coletiva e do pós-jogo aí da mídia. Beleza, galera? Tamo junto. Um abraço para o Luiz Antônio da Silva, o José Silva Moraes, para o Djalma Vicente Souza, para a Caroline Gomes, o Márcio Denis, Luiz Antônio Andrade, Rodolfo Rabesco, chefe Rodrigo Oliver, o Ademar Laudizi, o Dejair Dias, o Severino Farias, o Aparecido Pereira dos Santos, o Sérgio Luiz Conceição, o Nós Caça Nós Pesca, o Altenar Oliveira, o Arnaldo Silva, o Cleirton Cozoco, o Valdecir Rodrigues, o Jonas Luiz Faria Castro e também para o Jaime Aparecido Gonçalves e o Jefferson Oliveira. Tamo junto, galera. No próximo vídeo tem mais abraços no final do vídeo. Agradeço aí, deixa seu placar pro jogo de hoje e se puder hypar o vídeo, agradeço demais. Grande abraço, tamo junto, avante palestra, é nóis.